meus queridos irmãos e ouvintes. Neste momento nós temos na ponta da linha, lá na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil, o evangelista Daniel Matos. A paz do Senhor, evangelista Daniel Matos. A todas as pessoas que estão envolvidas nessa programação que tem sido uma bênção, não apenas para o Brasil, mas também para o mundo, porque por intermédio das ondas da internet aí, né, o evangelho está sendo pregado, o evangelho está sendo anunciado e tem chegado nos mais longínquos locais, né, desse planeta Terra. É uma alegria, pastor, conversar com o senhor, conversar com ouvintes, que estamos à disposição. Um prazer, uma alegria, evangelista Daniel Matos, aí matando a saudade, falando com ele. Estamos aqui, ouvintes, no estúdio do projeto Atalaias Row, na República Oriental do Uruguai, com a transmissão em simultâneo por Facebook, Atalaias SC, por seus canais habituais de transmissão, e também estamos inaugurando a transmissão da Atalaias SC por a plataforma de Zeno FM, e estamos com a Atalaia Soft, transmitindo 24 horas também em português. Evangelista Daniel Matos, conte-nos sobre a obra do Senhor, o trabalho que o irmão realiza. A mesma pergunta que eu faço sempre quando o irmão entra no ar. O seu trabalho, fale-nos sobre a obra de Deus na cidade de Ijuí, Rio Grande do Sul. Conte-nos sobre a obra que está sendo realizada aí através das igrejas Assembleia de Deus na cidade de Ijuí, evangelista Daniel Matos. Pastor Manuel e a todos os ouvintes, as notícias que temos a respeito da obra do Senhor aqui na cidade de Ijuí, bem como aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, por intermédio da convenção das nossas igrejas, as notícias que temos são as melhores possíveis, porque nunca vivemos, né, nunca passamos talvez em um momento por uma situação onde as pessoas têm sentido tanta necessidade, tanta sede de se ouvir uma palavra que possa lhes trazer alento ao coração, que possa lhes trazer esperança. Então, por intermédio disso, por intermédio desses canais, dessas portas que se abrem, nós estamos então fazendo aquilo que a Bíblia nos orienta a fazer, nos manda fazer, né? Pregando a tempo e fora de tempo. Então estamos trabalhando, estamos evangelizando, o ano está começando. Agora, a partir de agora, né, que nós começamos então a nos reorganizar, a retomar nossas atividades, porque sempre nesse período, né, de final de ano, início de ano, sempre que se dá uma parada, uma reduzida para que se reorganize as coisas. Também alguns irmãos, né, alguns colaboradores que trabalham junto conosco, eles se utilizam destes dias para tirar algum descanso, alguma folga, e agora nós já estamos então retomando as nossas organizações, os nossos projetos, os nossos planos de ação, né, para que então nesse ano de 2022 nós possamos então estar trabalhando, né, fazendo, tentando produzir alguma coisa no reino do Senhor. Exatamente, evangelista Daniel. Eu me recordo que o irmão estava aí na Assembleia de Deus, esta que está no bairro Getúlio, pode ser? Pode ser aí no bairro Getúlio, aí uma Assembleia de Deus. Eu me recordo, quando era ainda muito jovem, adolescente, eu participei ali dos cultos na antiga igreja Assembleia de Deus, lá no bairro Getúlio. Pode ser, evangelista Daniel? Sim, o bairro Getúlio Vargas é um dos maiores bairros da cidade, né? Mas trabalhamos lá da congregação por um período de um ano, e aí depois então nós retornamos, nos envolvemos, né, com o trabalho com os adolescentes, nos envolvemos com o trabalho com as crianças, e agora neste ano novamente, né, nós estamos envolvidos
nesse projeto, né, de evangelismo infantil. Então estamos aí trabalhando, fazendo alguma coisa para que essa semente que transforma a vida, essa semente que produz nas pessoas o desejo de buscar a Deus, nós estamos então tentando alcançar vidas e alcançar corações por intermédio dessa palavra. Exatamente, o irmão agora está no evangelismo das crianças, no evangelismo dos jovens, enfim, aí em toda essa região, aí em Ijuí. Mas conte-nos agora também das atividades, o seu trabalho que involucra também toda a sua família, que estão involucrados nesse projeto aí de evangelização de crianças. E isso é muito importante, como o irmão ha falado muitas vezes aqui no programa Voz do Atalaia, Evangelista Daniel. Exatamente, pastor. De 2021 para nós, teve essa situação de pandemia, essa situação de algumas reduções. Foi um ano que nós trabalhamos, graças a Deus, nós conseguimos chegar a várias cidades aqui do nosso estado, convidados por pastores, convidados por irmãos, pessoas que também estão envolvidas nesse mesmo ministério, nesse mesmo departamento. Esse ano foi um ano que nós viajamos bastante, visitamos bastante cidades, fazendo esse trabalho, e agora esse ano também nós já estamos aí nos programando para que nós possa também ampliar, o nosso trabalho, o nosso envolvimento, porque sabemos que é urgente, o nosso envolvimento em uma envergadura maior, nós nos envolvermos cada vez mais com as coisas do reino, porque as coisas estão se afunilando. Nós precisamos também, na mesma pressa em que as coisas se afunilam, na mesma pressa em que as coisas elas vão tomando um sentido contrário àquilo que é da vontade de Deus, nessa mesma velocidade também nós precisamos evangelizar, nós precisamos ganhar alma, nós precisamos anunciar a Cristo. Então estamos aí nos organizando para, nesse ano aí também, nós, dentro do possível, visitar algumas cidades, enfim, fazer esse trabalho. Trabalhamos com criança, trabalhamos com adolescentes, trabalhamos com professores, temos, esse ano nós viajamos, fazendo alguns seminários, pregando também para a família, pregando também para casais. E esta é o nosso trabalho, pastor Manuel. Esta é a vocação, a chamada, a ferramenta que Deus nos deu, e nós então, dependendo e nos utilizando da misericórdia e da graça dele, nós vamos então avançando e vamos fazendo aquilo que o Senhor coloca à nossa mão para que nós façamos. Um trabalho maravilhoso na presença do eterno, do alto, do sublime. Isso nos emociona, isso nos deixa feliz de saber aí do seu trabalho, das suas viagens, e também ganhando almas para Cristo Jesus em toda esta região aí, em todo o Rio Grande do Sul. Estamos orando também pela obra aí, estamos orando em favor das almas, como o irmão comentava. Estamos com os dias contados, os dias abreviados, porque os sinais estão aí, o tempo está chegando, o tempo se há cumprido. Então o tempo está chegando o momento. É hora de ocupar-se, é hora de involucrar-se na pregação do Evangelho e seguir adiante, Evangelista Daniel. Exatamente, pastor Manuel, e esse sentimento é um sentimento que deve invadir os corações, invadir a alma de todos aqueles que se dizem filhos de Deus. Porque quando nós observamos, as coisas que estão acontecendo, as alianças, as coisas que estão acontecendo no mundo econômico, no mundo político, no mundo religioso, as coisas que estão acontecendo
no mundo todas elas estão convergindo para uma verdade só, né? Jesus Cristo está às portas para vir buscar a sua igreja, buscar os seus filhos, e o arrebatamento da igreja talvez esteja mais perto do que aquilo que nós possamos pensar. Então, todos aqueles que se dizem filhos de Deus, é necessário que esse sentimento de aguardo, esse sentimento de espera, esse sentimento de desejo de que Jesus volte, deve invadir e deve fazer com que eles se envolvam e se preocupem com as coisas que dizem respeito ao reino do Senhor. Porque se nós que nos chamamos filhos de Deus, nós que às vezes falamos, né, que aguardamos a volta do Senhor e que queremos estar com Ele, mas esse sentimento de aguardar, esse sentimento de desejar que Jesus volte, ele não estiver em evidência em nossas vidas, há uma grande probabilidade de nós estarmos equivocados, enganados com relação à nossa salvação. Então nós precisamos estar atentos a estas coisas. Os sinais estão aí apontando, né, para a volta de Jesus. Então nós precisamos estar preparados, né, para que quando o Senhor voltar, quando o Senhor vier, Ele nos encontre fazendo alguma coisa em prol do seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente, evangelista Daniel, de estar atareado, né, estar ocupado nas coisas de Deus, que o nosso andar, o nosso permanecer, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso olhar, o nosso atuar seja para ganhar almas para Jesus, que o desejo de ganhar almas seja uma necessidade, como a própria necessidade de respirar. Como dizia o homem que orava, o pregador que orava lá na Índia, muitos anos atrás, ele dizia em suas orações, João Buyan, dizia: dá-me almas, Senhor, ou morrerei. Exatamente, se nós não ganhar almas todos os dias, e esse desejo, esta coisa maravilhosa, esse sentir, este gozo maravilhoso seja em nossas vidas, dá-me alma, Senhor, ou morrerei, evangelista Daniel. Verdade, pastor. Esse sentimento, sabe? Sentimento que ele não vem das nossas emoções, ele não vem da nossa intelectualidade, ele não vem daquilo que é superficial, mas esse sentimento ele deve brotar de algo muito íntimo, né? De dentro do nosso espírito, da nossa alma. Esse sentimento de ganhar almas, esse sentimento de evangelizar, esse sentimento de anunciar àqueles que estão perdidos, é que existe um caminho, existe uma porta, existe uma esperança. E nós louvamos a Deus, né, pela vida daqueles que assim o fazem, seja indo como missionário, aqueles que fazem por intermédio de programações como essas, né, que os irmãos têm realizado, que os irmãos têm feito por intermédio da rádio, por intermédio da internet, seja da forma que for. O que nós precisamos é evangelizar. Seja da forma que for, o que nós precisamos é pregar. Seja da forma que for, o que nós precisamos é anunciar ao mundo, né, esta grande verdade. Aceitem ou não aceitem, estejam preparados ou não estejam preparados, mas nós precisamos anunciar-lhes, né, que esta grande verdade está para muito breve acontecer, a volta do Senhor Jesus, e nós o estamos aguardando. Louvado, exaltado e engrandecido seja o nome eterno do nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. É verdade, evangelista Daniel, glorificamos, e me sinto aqui nos estúdios emocionado, sentindo a graça, o poder do alto, do magnífico Criador dos céus e da terra. E nos dias de hoje,
quando os homens andado as costas para Deus e encaminhado em várias direções e iam abandonado, muitos deles, a casa de Deus, e se iam ocupado de coisas presentes, de coisas carnais, terrenais, diabólicas, e iam abandonado a verdadeira vontade de Deus, e iam perdido o gozo de ganhar almas para o nosso amado e querido Salvador Jesus. Me enche de alegria, e fico muito emocionado em tantos anos, em tantas lutas e provas, e agora em 2022 me encontro na República Oriental do Uruguai, e aqui em estes estúdios, transmitindo através desses canais e falando com meu sobrinho evangelista Daniel Matos, na cidade de Ijuí. Eu que fui jovem aí, fui adolescente também em Ijuí, aceitei a Cristo Jesus aí nas Assembleias de Deus, na cidade de Ijuí, na antiga igreja antes da construção desse novo templo que está aí no centro da cidade de Ijuí, evangelista Daniel. Sou fruto das orações dessa igreja, sou fruto das orações da tua mãe, que é a minha irmã, a Antoninha. Sou fruto dessa oração do grupo de senhoras aí da igreja, dessas irmãs de cabecinha branca que sempre estão orando. Eu sei que elas oraram muito por mim, porque em tempos de provas e lutas eu sempre me comunicava com tua mãe, com a irmã Antoninha, e ela pedia oração aí aos irmãos do grupo de oração da cidade de Ijuí. Emocionado estou aqui. E agora, neste momento, evangelista Daniel, quero deixar os microfones aqui de Atalaias SC e também de Atalaia Soft, que estamos transmitindo simultaneamente em português desde a República Oriental do Uruguai. Quero deixar abertos os microfones para que o irmão entregue uma mensagem da palavra de Deus e logo em seguida o irmão realize uma oração em favor de todos os ouvintes que estão conosco nessa noite maravilhosa, quando são 21h39. Vamos parte de um tema musical e já vem aí o evangelista Daniel Matos com a pregação da palavra de Deus, a meditação da palavra de Deus. Aí para você que está aí do outro lado, vem aí o evangelista Daniel Matos com a pregação da palavra de Deus e também logo em seguida uma oração em teu favor. É com alegria que nós comunicamos, que nós falamos com todos os ouvintes dessa programação, né, da rádio Atalaias, né, que está aí no Uruguai, mas a partir do Uruguai, né, tem transmitido também para o Brasil. E com alegria que nós queremos falar com os nossos ouvintes a respeito de uma porção da palavra de Deus. Eu gostaria que, se você estivesse próximo a um exemplar da Bíblia Sagrada, que você pegasse ele e abrisse para que nós juntos folheássemos algumas páginas deste livro que contém a vida, desse livro que contém a restauração, desse livro que contém as saídas, desse livro que contém as respostas de Deus. Eu te convido para que você abra no livro de 2 Reis. No capítulo 3, nós vamos ali encontrar uma narrativa bíblica
que ela diz muito, ela fala muito conosco e é tão atual aos dias em que nós estamos vivendo, as orientações que o Senhor tem para a minha e para a tua vida, nos dias em que nós estamos vivendo, em uma passagem bíblica que foi escrita há milhares e milhares de anos atrás, mas ela se torna hoje tão viva, tão real, tão atual, e é a respeito disso que eu quero falar com você, querido ouvinte, e deixar para você uma reflexão e algo que o Senhor quer acrescentar ao teu coração. Nessa passagem bíblica, no livro de 2 Reis, no capítulo 3, do versículo 15 em diante, diz assim, ora, pois trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando nós lemos essa narrativa bíblica, nós vamos encontrar aqui Eliseu, esse homem de Deus que o Senhor usou, né, nos dias dos reis, para que pudessem falar com os reis daquela época e com as pessoas daquela época. Nós vamos ver aqui, que Josafá, ele estava reinando nesses dias, mas nós vamos ver aqui uma recomendação que o Senhor deu por intermédio de Eliseu, para que eles estavam enfrentando uma situação de guerra. Diz ali no versículo 9, e partiram o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodando em uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, nem para o gado que o seguia. Nós vamos ver que o exército de Israel, juntamente com o rei, com os exércitos de Judá, com os exércitos de Edom, eles saíram em guerra para enfrentar os moabitas. Mas durante essa jornada que esses 3 exércitos eles empreenderam em direção ao exército dos moabitas, eles se encontraram numa situação de deserto. E lhes faltou água, lhes faltou alimentação, e os soldados já estavam sofrendo por causa da sede, por causa da fome, e eles não poderiam enfrentar um inimigo da força que era os moabitas se eles não estivessem no seu estado físico, né, em perfeitas condições para que eles pudessem guerrear. E eles então, os reis, os generais, né, os líderes desses exércitos, vendo a situação em que o exército estava, e eles não podiam enfrentar um inimigo da envergadura, da força que era o exército dos moabitas, na situação em que eles estavam, e eles preocupados, eles procuraram o homem de Deus para que o profeta Eliseu lhes desse uma orientação. E aqui eu quero falar contigo, querido ouvinte, a respeito de 3 coisas que o Senhor quer que nós façamos quando nós estamos vivendo, quando nós estiver passando, quando nós estiver enfrentando situações de dificuldade. O Senhor quer que nós faça essas 3 coisas, e estas 3 coisas o profeta Eliseu, orientado por Deus, ele trouxe essa orientação então aos reis daquela época, e elas também são orientações que cabem a nós nos dias em que nós estamos vivendo, porque são dias difíceis, são dias de luta, são dias de guerra, são dias em que às vezes parece que até a nossa esperança se vai, mas então é nestes momentos que o Senhor espera que nós tenha essas 3 atitudes. Primeiro, o profeta Eliseu, ele disse assim, ora, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Quando nós estiver passando por momentos difíceis, quando nós estiver passando por momentos de luta, quando nós estiver passando por momentos de dificuldade, não é a hora de nós murmurar, não é a hora de nós nos desesperar,
quando nós estiver passando por momentos de extrema dificuldade, a orientação do Senhor para ti, meu querido ouvinte, é essa: tenha um momento de adoração, tenha um momento de louvor a Deus, tenha um momento em que você, apesar das dificuldades, você vai tirar um momento para adorar a Deus. E diz aqui o texto: enquanto os músicos tocavam, enquanto eles adoravam, veio sobre ele a mão do Senhor. O que o Senhor quer dizer para ti com esta palavra? Enquanto você estiver adorando a Deus em meio às dificuldades, enquanto você estiver adorando a Deus, louvando a Deus em meio a tantas lutas e tanta dificuldade, te tranquiliza. Enquanto você estiver adorando a Deus, o Senhor, pelo seu Espírito, vai trazer a você uma orientação. O Senhor vai trazer ao teu coração uma forma de você sair dessa situação. Então, quando nós estivermos em momentos de luta, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos manter em um momento de adoração a Deus, porque enquanto nós estivermos adorando a Deus, o Senhor vai nos dar uma orientação, o Senhor vai nos dar uma saída. O versículo 16 diz assim: e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas. Talvez para aqueles que estavam ouvindo isto que o profeta Eliseu estava falando, parecia algo até digno de se chamar de louco. Eles estavam no meio do deserto, sem chuva, uma terra seca, uma terra árida. E o profeta Eliseu, orientado pelo Senhor, diz assim: fazei neste vale muitas cisternas, cavai nestes vales muitos poços. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? No meio da dificuldade, no meio da luta, mantenha o projeto. No meio da dificuldade, mantenha a tua fé. No meio da dificuldade, mantenha a tua esperança. No meio da dificuldade, cave poços. Porque para muitos isso parece uma loucura, mas o Senhor, que sabe de todas as coisas, Ele sabe aquilo que há de vir, Ele sabe que as coisas das coisas que ainda vão acontecer, e Ele estava aqui dando uma orientação no meio do deserto, no meio da sequidão, no meio da terra árida. O Senhor estava dizendo assim: cavai nestes vales muitas covas, cavai nesses vales muitas cisternas. Para outros talvez parecia loucura, mas o que nos adianta cavar poço no meio de um lugar desértico, no meio de um lugar árido? Mas se o Senhor está dizendo isso, é porque o Senhor sabe das coisas que hão de ainda acontecer. Então escuta o que o Senhor está falando contigo de forma muito específica. No meio da dificuldade, no meio da angústia, no meio da luta, mantenha o projeto. No meio da dificuldade, mantenha a fé. No meio da luta, mantenha a tua esperança. Aquele projeto que você tinha a respeito do teu ministério, a respeito do teu trabalho, a respeito da obra, não é por causa da luta que você vai desistir dele, muito pelo contrário. Mantenha esse projeto em pé, porque às vezes quando nós passamos por lutas, nós nos questionamos: será que vale a pena? Será que vale a pena eu alimentar esta esperança a respeito destas coisas? E o Senhor, nesta noite, Ele fala contigo no meio do deserto, no meio da luta, no meio da dificuldade. Mantenha os teus projetos, todos eles, mantenha eles em pé, porque o Senhor, ao seu tempo, Ele vai realizar ainda uma grande obra. E diz aqui mais ainda o texto:
porque assim diz o Senhor: não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá. O que o Senhor estava dizendo, porque nós às vezes os nossos olhos não contemplam as coisas que hão de acontecer, mas o Senhor sabe, e Ele está dizendo assim, ó: por mais que nós não veja chuva, por mais que nós não veja vento, o Senhor está dizendo assim, ó: todavia este vale se encherá de tanta água, haverá tanta provisão, haverá tanta bênção. Por isso, não desista do teu projeto. E o versículo 20 diz assim, ó: e sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de manjares. O que era oferta de manjares? Oferta de manjar é oferta de alimento, é um sacrifício, é um holocausto, onde ao invés de cordeiro, ao invés de animais, era oferecido alimento. Eles estavam no meio do deserto, estavam com restrição de água, estavam com restrição de alimento, e o Senhor pede a eles que ele, no meio de toda esta dificuldade, ainda oferecesse uma oferta de manjar. Parecia loucura aqueles que ouviam, mas escuta o que o Senhor fala contigo no meio da dificuldade. Não feche a tua mão, no meio da dificuldade não pare de semear, no meio da dificuldade não pare de contribuir, no meio da dificuldade não pare de ofertar, no meio da dificuldade mantém a porta aberta, de alcançar a mão, de estender, de fazer alguma coisa. Aqui o Senhor está dizendo que eles deveriam fazer uma oferta de manjar. No meio do deserto, passando fome, passando por restrição, e o Senhor lhes pedir, que eles oferecessem ainda uma oferta de manjar. Parecia loucura, e o Senhor está falando com você, querido ouvinte. No meio da dificuldade não é hora de sentar, no meio da dificuldade não é hora de se calar, no meio da dificuldade não é hora de parar. Continue fazendo, continue semeando, continue ofertando, continue indo aos cultos, continue estando na igreja, continue orando, continue jejuando, continue fazendo a obra do Senhor. E diz aqui, veja o que o texto diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e encheu de água todo aquele vale. Se você nos dias de luta, se você nos dias de dificuldade estiver adorando a Deus, o Senhor vai te dar uma orientação. Se você nos dias de luta e de dificuldade continuar com o projeto em pé, continuar com a tua convicção, com a tua esperança em pé, e nos dias de dificuldade e de luta você não fechar a mão, você não diminuir a tua força na obra do Senhor, pode ter certeza que enquanto você estiver fazendo estas coisas, sabe o que aconteceu aqui, choveu lá em Edom, choveu longe da onde eles estavam, mas foi tanta água naqueles países lá, naquela região, que a enxurrada da chuva veio escorrendo pelos penhascos, pelos vales, e chegou até onde eles estavam. Escute o que o Senhor fala contigo de uma forma muito específica e de uma forma muito clara. Faça essas 3 coisas, que o Senhor vai abençoar alguém, o Senhor vai derramar chuva sobre a vida de alguém, talvez aonde você nem imagina, mas a bênção que o Senhor derramar sobre a vida desta pessoa, ela vai chegar até você, ela vai chegar sobre a tua família, ela vai chegar sobre o teu ministério. Então, em dias de luta,
em dias de dificuldade, mantenha a adoração, mantenha a fé, mantenha os teus projetos em pé e não diminua a tua intensidade no reino, porque enquanto você estiver fazendo estas coisas, o Senhor vai abençoar a vida de alguém, o Senhor vai derramar uma bênção sobre um empresário, o Senhor vai derrubar uma bênção muito grande, talvez sobre uma região, e de lá a bênção virá e chegará até a tua casa, de lá a bênção virá e chegará até o teu ministério, de lá a bênção virá e suprirá todas as tuas dificuldades. Eu sinto a presença de Deus aqui, ó, e eu louvo a Deus por esta palavra, deste momento em que nós estamos vivendo. Vamos confiar em Deus e depositar no Senhor a nossa confiança. Haverá chuva lá em Edom, haverá chuva distante da onde você está. Talvez o Senhor vai abençoar um parente, um amigo, alguém longe, aonde você nem imagina, mas esta bênção chegará até a tua casa, esta bênção chegará até a tua família. Creia naquilo que o Senhor nesta noite te diz, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua casa, mas não te esqueça, se você estiver passando por dias difíceis, por dias de luta e dias de guerra sem saber o que fazer, adore ao Senhor, levante de manhã cantando hinos de adoração a Deus, e enquanto você estiver adorando, Ele vai te dar uma orientação, Ele vai te dar uma saída. No meio da luta, mantenha o teu projeto em pé, mantenha a tua esperança em pé. Aqueles planos que você tinha, não diminua eles, muito pelo contrário, aumente a tua expectativa. E no meio da luta, no meio da dificuldade, talvez muitos pensam que é a hora de parar, que é a hora de diminuir a intensidade, e o Senhor te diz não. No meio da luta, aumente a intensidade, aumente a tua contribuição, aumente a tua oferta, porque enquanto você estiver fazendo isso, Deus vai mandar chuva longe, Deus vai mandar chuva sobre Edom, e de lá virá, e todas as cisternas que foram cavadas, elas foram cheias, transbordaram de tanta água, e é isto que o Senhor vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua empresa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério. Confie em Deus, e Deus fará grandes coisas. Santo Deus e eterno Pai Celestial, chegamos agora, meu Senhor, na tua presença mais uma vez, ó Deus, te louvamos. Obrigado porque podemos falar, Senhor, a respeito de Ti, podemos falar a respeito da Tua palavra, podemos falar a respeito das verdades, ó Deus, contidas na Tua palavra, e nós falamos aqui, ó Deus, aquilo que Tu colocou em nossos corações. E agora, meu Deus, eu abençoo a vida deste ouvinte, eu abençoo, Senhor, a família deles, eu abençoo a casa deles, eu abençoo o trabalho deles, eu abençoo o ministério deles, e eu sei, ó Deus, que o Senhor vai mandar, ó Deus, sobre a vida deles, ó Deus, uma bênção. O Senhor já está preparando, o Senhor já está abençoando pessoas longe, mas estas bênçãos de longe, elas virão e elas chegarão até as cisternas, até os poços que os teus filhos mantiveram abertos. A esperança que eles mantiveram aberta será, ó Deus, em Ti, Senhor, ela será alcançada, em Ti ela será suprida, em Ti, Senhor, elas acontecerão. Então, meu Deus, eu oro pelos Teus filhos, eu oro por esta programação, eu oro por esta emissora, eu oro por Pastor Manuel,
Eu oro, Senhor, por toda a liderança da igreja, coloco eles diante de Ti, ó Deus, e sei, meu Deus, que o Senhor de alguma forma providenciará, ó Deus, sobre a vida deles, ó Deus, bênção. Escute, pastor Manuel, aquilo que o Senhor te fala de forma muito específica. Mantenha os projetos em pé. Mantenha os projetos em pé. Não diminua eles, muito pelo contrário. Por mais lutas que talvez esteja passando, mantenha os projetos em pé, que o Senhor abençoará vidas longe, e estas bênçãos chegarão até projeto Atalaia, até a igreja Atalaia, até a sua vida. Eu entrego isso em nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, pelos teus filhos. Abençoa esta programação e abençoa todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja. Glória a Deus, maravilha, Jesus. Evangelista Daniel, estamos aqui do outro lado, aqui na República Oriental do Uruguai. Estamos emocionados. Glorificamos, exaltamos ao eterno, alto e sublime. Palavra linda, palavra magnífica de manter os projetos. Palavra chegada em boa hora, como maçãs de ouro em bandeja de prata. Assim é a palavra de Deus, falada, dita no seu tempo, em boa hora, em bom momento. Amados, queridos irmãos e ouvintes, esta palavra ha chegado aos nossos corações, ha chegado aí na tua vida, ha chegado no teu lar, na tua querida família. Não temas, você que está aí do outro lado. Não temas, você que está, como dizia o evangelista Daniel, você que está aí tambaleando com os projetos, pensando em não prosseguir mais. É tempo, é hora de levantar, é tempo, é hora de continuar. Deus vai abençoar. Em algum lado, em algum lugar, Deus fará a obra, Deus transformará, Deus abençoará a alguém ou a ti mesmo. Deus moverá os céus e a terra. Se é necessário, o Senhor parará esta terra, parará o universo, pero te abençoará. Tenha fé, tenha confiança. Evangelista Daniel, ha sido um prazer enorme. Estamos aqui maravilhados, estamos aqui glorificando e exaltando ao eterno, alto e sublime evangelista Daniel. O prazer foi todo meu, pastor Manuel, poder conversar com os irmãos, poder transmitir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E eu reitero aos nossos ouvintes, porque eu senti aqui graça dos céus. Eu senti que o Senhor aqui estava falando muito forte com vidas. O Senhor estava falando com alguém no meio da dificuldade. Às vezes nós ficamos sem saber o que fazer, e no meio de tantos pensamentos que vêm, no meio de tantas coisas que afloram a nossa mente, o Senhor nos diz assim, ó: quando nós não souber mais o que fazer, vamos adorar a Deus, vamos cantar hinos de adoração a Deus, porque enquanto nós estivermos fazendo isso, o Senhor, pelo seu Espírito, descerá a nós e nos dará uma orientação. Outra coisa que o Senhor diz a muitos que estão nos ouvindo: aqueles projetos que você tinha em mente, às vezes quando lutamos, quando passamos por dificuldade, às vezes nós achamos que é hora de parar, e o Senhor diz: não, mantém os projetos em pé,
cave cisternas no meio do deserto. Não apenas mantenha os projetos em pé, mas amplia eles. Tenha fé no Senhor. E outra coisa que o Senhor te diz no meio da dificuldade: não é a hora de diminuir o ritmo, não é a hora de diminuir a intensidade, muito pelo contrário. O Senhor pediu a eles oferta de manjar. Eles estavam no deserto, passando restrição de fome e sede, e o Senhor pediu a eles que eles oferecessem, né, um sacrifício de alimento. No meio de tanta dificuldade, o Senhor está pedindo a você: não diminua o ritmo, não diminua a intensidade, não diminua a tua colaboração, muito pelo contrário, oferte mais, te envolva mais com as coisas do Senhor, porque enquanto você estiver fazendo isso, diz o texto, vieram as águas pelo caminho de Edom, veio a enxurrada de chuva de longe, e elas vieram vindo e encheu todo aquele vale, e o Senhor não apenas saciou a sede deles, mas também trouxe a eles uma grande vitória sobre os moabitas. Esta é a palavra do Senhor para estes dias em que nós estamos vivendo. Dias de extrema dificuldade, em que às vezes o coração aperta, nós não sabemos o que fazer, e o Senhor vem com esta palavra aos corações de cada um de nós. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Obrigado, pastor Manuel, por esta rica oportunidade de nós poder falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, e eu sei que alcançou vidas, porque eu senti aqui graça dos céus e a presença do Senhor enquanto eu ministrava esta palavra. Maravilha, maravilha, evangelista Daniel. Manter, a palavra é manter os projetos e ainda aumentar a intensidade. Manter aquilo que você estava fazendo para o Senhor e ainda aumentar a velocidade, a força, ampliar este projeto que tu estava fazendo para o Senhor, amplia-lo, avança. Esta é a palavra profética, a palavra profunda, a palavra revelada nessa noite para você que está aí do outro lado, aqui esta palavra nessa oportunidade, melhor dizendo, nesta oportunidade, é para você ampliar o projeto. Não medir esforço, involucrar-se mais nas coisas de Deus, involucrar-se, entregar-se, em outras palavras, entregar-se totalmente nas mãos de Deus e deixar, descansa no Senhor, que a bênção vai chegar. Evangelista Daniel, ha sido um prazer, ha sido uma alegria, estamos glorificando, exaltando ao Eterno Alto Sublime, e queremos agora agradecer o irmão por o seu tempo, por esta participação, por estar aqui conosco. Deixamos aí os microfones de Atalaias SC, também Atalaias Soft, à sua disposição para alguma consideração mais, ou quem sabe algum anúncio das suas evangelizações aí no Rio Grande do Sul, aí em Juí. Os microfones aqui estão abertos para as suas considerações finais, evangelista Daniel. Só nos resta, pastor Manuel, agradecer a Deus, né, por esse momento, por essa oportunidade, porque nós podemos falar, né, das coisas do Senhor, falar das verdades do Senhor. Então nós louvamos a Deus. Obrigado, pastor Manuel, Deus abençoe a sua vida. Um abraço à irmã Shirley, abraço a todos os filhos de vocês, a toda a família da fé, a todos os irmãos também desse projeto, né, da igreja Atalaias da Última Hora. Enfim, Deus abençoe a todos os ouvintes, em nome de Jesus. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana ainda, e nós vamos agora passar os dias que ainda virão, né, nessa confiança
Quando nós não tivermos mais saída, vamos adorar a Deus. Vamos cantar hinos de adoração a Deus. E enquanto nós estivermos fazendo isso, o Senhor vai nos dar uma orientação. Mantenha os projetos em pé. Mantenha a tua convicção, a tua certeza, mantenha a tua fé em pé, né? E não diminua a intensidade, muito pelo contrário, aumente, porque daqui a pouco as águas de Edom, né, chegarão sobre a tua vida, chegarão sobre a tua casa, chegarão sobre a tua empresa, chegarão sobre o teu ministério, e grande será a bênção. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E aqui vai o nosso abraço e o nosso boa noite a todos. Em nome de Jesus, amém e amém. A paz do Senhor, evangelista Daniel, Deus abençoe. Ha sido um prazer, ha sido uma honra nesta oportunidade estar com o irmão aqui na voz do Atalaia, aqui Estúdio Central do projeto Atalaias Row, na República Oriental do Uruguai. Continue conosco, amados, queridos irmãos e ouvintes.